Eu posso dizer, Deus, essa é a terceira vez que Mariana, eu falo com vocês, e já me sinto em casa. Vocês são muito lindos. Igreja abençoada, alegre, feliz. E nós podemos sentir a presença do Senhor. Quero agradecer de todo o coração ao vosso pastor, o pastor presidente dessa casa, o pastor Abimael. Muita honra, viu, pastor? É muita alegria estar aqui, atendendo esse convite, junto com a sua amada esposa, minha querida amiga Adriana. A gente se encontrou no primeiro encontro aqui, quando eu a conheci, e a gente ficou assim meio que apaixonado uma pela outra, não é assim, Adriana? Que coisa boa. Eu agradeço a Deus, porque está aqui também comigo o meu esposo, o pastor Eliseu, que vocês já conheceram, assim, esse cara do cabelo branco, assim, bonitão, né? Tinha que ser meu marido, não é não? E a minha nora amada, meu netinho Davi. Porque Davi disse que queria ver a vovó dele pregando a palavra. É a primeira vez que ele me escuta e me vê no púlpito. E eu quero louvar a Deus pela vida da minha casa, da minha família. Todos servimos ao Senhor. Graças a Deus, os filhos, os genros, a nora, que com toda alegria, mulheres que têm genros, noras, elas são bênção na nossa vida. A minha nora é para mim como uma filha mesmo do meu coração, e eu tenho muito prazer de cultuar o Senhor aqui nessa noite, no dia em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. E quando a gente pensa no Dia Internacional da Mulher, eu acho que para toda mulher há um grito diferenciado dentro do seu coração. Porque nós mulheres, nós fomos agraciadas pelo nosso Jesus com uma graça muito maior, eu digo, do que os homens. Por quê? Porque nós fomos muito agraciadas. Porque quando Jesus chegou, e o tema dessa mensagem é Jesus e as mulheres, diga glória a Deus. Mas serve para os homens também, viu, pastor? Mas então, Jesus, quando ele veio para esta terra, ele veio num momento extremamente necessário e no momento em que as mulheres estavam precisando demais de alguém que viesse tirá-las do lugar de invisibilidade, do lugar de subjugação, que as mulheres já não suportavam mais. Foi nesse momento que o nosso Jesus chega na história dessa terra. Aleluia! E ele veio de uma forma diferenciada, uma forma maravilhosa, uma forma profética. Quando o profeta Isaías dizia na sua profecia, há mais ou menos 700 anos antes dele vir, o profeta dizia que a virgem daria a luz, meu Deus, e um menino viria, e o menino seria chamado, meu Deus, maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade e príncipe da paz. A virgem dará à luz um filho, oh meu Deus, um filho que veio do céu. Diga glória a Deus, mulher. Eu não sei você, mas o meu coração parece que vai saltar pela boca de tanta alegria de saber que Jesus está aqui recebendo a adoração das mulheres, que ele entregou a vida por elas, que ele fez questão de mostrar ao mundo que o Pai eterno não fez a mulher para a invisibilidade, que o Pai eterno, ele não fez a mulher para a subjugação. O Pai eterno, ele fez a mulher com grande poder de influência para trazer o reino dele aqui para a terra. E quando
Deus quis trazer o reino pessoal dele, a própria pessoa dele para a terra. Ele escolheu o ventre de uma mulher. E essa mulher era uma adolescente. E eu amo a Bíblia, porque a Bíblia ela fala para nós de todas as maneiras. E nós vamos vendo do Velho Testamento ao Novo, Deus levantando as mulheres em suas faixas etárias. A gente vai ver a menina escrava, que a gente não sabe o nome porque a Bíblia não diz, lá na casa de Naamã. Era uma escrava, mas ela era serva do Deus Altíssimo. Quando você vê as crianças aqui cantando, você não está vendo apenas criança, você está vendo um profeta do Deus Altíssimo que pode ser usado nessa terra para engrandecer o reino e trazer o reino de Deus aqui para a terra. Dê glória a Deus. Se você tem filhos e filhas pequenos ainda, você sabe que você já está cuidando de um profeta, de uma profetisa de Deus aqui nessa terra. Amém? Você que tem filho, levante a mão, mulher, e dê glória a Deus porque você é mãe. E esse é o privilégio que Deus não doou aos homens. Deus apenas doou esse privilégio de trazer a vida para a terra através do ventre de uma mulher. Se não houver um ventre, não haverá vida nessa terra. Mas por causa da mulher, Deus, aleluia, alegrou o seu coração quando ele viu a multiplicação da sua raça, da sua família, assim como ele queria aqui nessa terra. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, prometido lá nas profecias, como eu falei no profeta Isaías e em toda a palavra desde Gênesis, a gente sabe que vem a profecia sendo falada, sendo compartilhada através de toda a Escritura. Mas chegou o momento em que Jesus viria. Diga glória a Deus, ele já veio, amém. Mas para a gente compreender o que eu quero falar nessa noite, desse ministério de Jesus com a mulher, do que Jesus também fez na vida das mulheres, a gente precisa fazer uma travessia do Velho Testamento para o Novo Testamento. E a gente entende, a palavra de Deus é clara, que houve um silêncio profético de 400 anos e Deus não falava nessa terra. É como se Deus tivesse muito entristecido com o povo, porque Deus falava com o povo, levantava profeta, mandava mensagem, o Espírito descia sobre um profeta, descia sobre outro, falava com o povo no momento se arrependia, depois fazia tudo de volta e desagradava ao Senhor. Na minha percepção, Deus olhou para tudo aquilo, como quem diz assim, eu mando o Espírito Santo vai lá na terra, eu falo com o povo através do profeta, e o povo escuta, mas com os ouvidos ele ouve, mas com o coração eles endurecem, e eles não me obedecem. Eu preciso agora de um tempo para que eles sintam saudade de mim. Está vendo? Deus se calou, como quem diz assim, agora eu vou ficar calado, eu não vou falar mais nada, o Espírito eu não vou mandar mais. E 400 anos eles ficaram assim, sem ouvir a voz de Deus. E aí depois de 400 anos, aí vem de novo o Senhor, trazendo a sua mensagem. E desta vez, quando Deus chega na terra, ele chega com uma mensagem através do anjo, apresentando-se a uma adolescente. Ele
ele se apresentou a uma adolescente chamada Maria, desposada com José. E essa adolescente conhecia certamente as profecias, mas nesse tempo em que Jesus veio, a mulher estava no seu pior estágio espiritual. Por que elas estavam assim? Porque a gente vai ver que a Bíblia, em todo o Velho Testamento, a gente vê a Bíblia, Deus exaltando a mulher em algum momento da história, quando ele precisava fazer alguma coisa muito difícil, ele levantava uma mulher. Percebe? Quando Deus viu que o exército de Jabim estava prevalecendo sobre Israel, no livro de Juízes, capítulo 4, 5, Deus olha o exército desanimado, os guerreiros tudo com as suas armas arriadas. O general não tinha coragem para nada. E todo mundo estava desanimado. E Deus disse lá no céu: olha, eu tenho alguém que sabe influenciar lá na terra. Aleluia. Mulher, você tem o poder de influência como você nunca imaginou. Nessa noite eu oro e eu profetizo que Deus há de levantar mulheres influentes para trazer o reino de Deus aqui na terra. E quando Deus olhou para aquele exército, disse: eu nunca perdi batalha e eu não vou perder. Olha, os homens estão desanimados, mas eu conto com uma mulher. Ela é uma anciã, acho que era assim como eu já, né? Ou mais velha, sei lá. Eu só sei que ela era uma anciã. Eu sei que ela era uma juíza top. Era uma mulher da lei. Ela conhecia a lei, mas ela conhecia o Deus da lei, que está acima de tudo. Oh, glória a Deus! E esta mulher, ela falava com Deus e Deus falava com ela. Diga glória a Deus! E ela era tão influente que, como juíza, ela trazia solução para todo aquele povo. E o povo ia para ela lá, debaixo de uma palmeira, subia, estava ela lá sentada. Ela não queria trono, ela não queria nome, ela não queria rede social, ela não queria influência, ela não queria performance. O que ela queria era trazer justiça à terra e trazer o recado do grande eu sou. Porque é Ele que manda, é Ele que manda, é Ele que manda e Ele que resolve as coisas. Mas ela sabia o poder que o eu sou tinha dado a ela. E quando foi um dia, eu sou o grande Deus, disse para ela: Débora, os homens estão desanimados. Eu conto com você, minha filha. Você já pensou lá na sua casa? Quem é que aconselha os filhos? Quem é que acolhe o marido? Quem é que ajuda os irmãos? Quem é que chora? Quem é que ora? Quem é que dá palavra de consolo, de conforto? Quem é que se levanta para sentir a dor do outro mais do que todo mundo? É a mulher. Aleluia. E Deus sabe desse potencial, porque foi Ele que colocou dentro da mulher. E Ele disse: Débora, vai lá aonde está o meu exército e você me diga aquele general, olhe para ele e diga que eu quero que ele se levante e levante todo o exército e vá lutar. Porque quem sempre deu vitória a Israel fui eu. E agora ele está desanimado porque deixou de acreditar. Mas eu vou fazer uma obra tão grande que o exército todo vai se levantar de noite. De novo, nessa noite Deus está lhe dizendo que Ele vai fazer uma obra tão grande que você vai se levantar de novo. E se você se levantar, sai da frente, que não tem quem lhe pare mais. Se você está desencorajada, mulher, homem, aqui nessa noite, saiba,
Deus é com você nas circunstâncias adversas, nos momentos difíceis. É quando Ele lhe pega no colo e você nem sabe. É quando Ele enxuga suas lágrimas e você nem sente, porque você acha que Ele se afastou. Mas nesta noite Ele está dizendo: eu estou com você. Estou, não estarei, não estive. Eu estou com você todos os dias da sua vida, até a consumação do século. Acredite que nesta noite Ele está dizendo para você: minha filha, se fortaleça na sua fé, se fortaleça na sua esperança, se fortaleça na minha promessa, porque grande coisa eu vou fazer nessa hora na sua vida. Débora desceu ao encontro daquele homem e chegou lá e disse: olha, Baraque, o que é que tu está fazendo desanimado aí? O que é que tu está fazendo de cabeça baixa aí? Tu é um general. E eu digo a você: o que você está fazendo de cabeça baixa dentro da sua casa pelas adversidades? O que você está fazendo de cabeça baixa dentro da sua congregação por causa das dificuldades? Nessa noite Deus te pergunta: Abaraque, por que você está de cabeça baixa? Por que você está triste? Você não sabe de que origem você é? Você é Alacamanachuriandelemena. Seu pai é da tribo de Levi. Seu pai, olhe para o seu pai, olhe para o seu pai, olhe para a sua herança, olhe para a sua identidade. A sua identidade é enraizada na promessa. Tem uma promessa sobre a sua vida: se levante, porque Deus é com você. E Deus mandou lhe dizer: olhe, pega todo esse exército e Deus vai te dar uma estratégia. E a estratégia é Deus dizendo: sobe o monte, leva o teu exército, porque a vitória não vem pela tua mão, a vitória vem pela mão do Senhor. Aleluia. Você crê nessa palavra, minha irmã? E quando ele olhou para ela, uma anciã, aí disse assim: não vou só, eu só vou se você for comigo. Mas o que é que você acha? Ele olhou para o estado físico dela? Não, porque qualquer pessoa que encostasse nela, tadinha, na guerra ela caía, não era? Mas ela era muito forte em Deus. E aí ele olhou para o Deus que estava dentro dela. E quem estava dentro dela era o Senhor dos exércitos, que não perde uma batalha. Ele disse: então Deus está com você. Porque aonde Deus está, a palavra dele é certa. Diga glória a Deus. Deus está aqui nessa igreja, nesse altar, porque a palavra dele é certa e é fiel. E se cumpre. Aí ele disse: já que você tem a palavra, então, isso é minha conjectura. Já que você tem a palavra, ele mandou você falar comigo. Olha, gente, ele estava tão enfraquecido que eles nem acreditavam que se eles fossem sozinhos, Deus dava a vitória. Aí ele disse: eu só vou se você for comigo. Pois é, eu só vou se você for comigo. Aí ela olhou para ele e disse: peraí, é para ganhar a guerra? É? Eu vou. Pensa um ancião em cima de um cavalo de guerra, irmã, na frente do exército, junto do general. Oh meu Deus, oh meu Deus, acorda esse povo, acorde a igreja, acorde as mulheres, Senhor. E ela disse: eu vou. E foi. Mas olhou para ele e disse: eu vou. Mas, olha, a vitória não vai ser dada a ti não. Nem a mim tampouco. Nem a mim, nem a ti. A vitória Deus vai trazer por intermédio da mão
de uma mulher. Levante a sua mão e diga: a vitória está na minha mão e eu não vou largar. Subiu para a guerra. E a gente pode ver, irmãs, aquele povo indo para a guerra. Mas agora os soldados não estavam mais desanimados. Uma mulher que influencia, ela pode mudar uma nação. Uma mulher. E quando eles subiram para a guerra, para guerrear, eu não sei o que ela fazia naquela guerra, não. Eu só sei que ela estava lá. O que aconteceu? Veio o exército inimigo de Jabim com 400 carros. Israel não tinha nenhum, só tinha cavalo. Como é que se vai lutar com um exército desse? Mas acredito eu que em todo tempo, por isso que ela foi, cada pessoa que olhava para ela dizia: esses carros não são nada diante do Deus que está nela. Esses carros não são nada diante do Deus que deu a promessa e a palavra a ela. Nós vamos sim, nós vamos vencer. E eles foram vencer. E a gente sabe que nesse tempo Deus agiu dos céus à terra. Porque Deus é o Deus que traz o reino dele para aqui, para a terra, e o reino dele, quando desce, o reino opera milagre, maravilha. O reino de Deus vence batalha, vence guerra. O reino de Deus entra em movimento, os seus anjos lutam e a guerra é travada, mas Deus é o Senhor de tudo e de todas as coisas. E naquele momento que eles pensavam que ia ser derrotado, sabe o que aconteceu? Deus só fez uma coisa, disse para as nuvens: nuvem, agora vocês vão ter que trabalhar comigo, vocês vão ter que fazer parte desse exército, manda chuva para a terra, porque eu quero ver esses carros tudo atolados lá, eu quero ver se eles têm força diante da poderosa mão do Criador que tudo criou e que tudo pode e que tudo manda. Deus manda a chuva e a chuva cai, aquele lugar fica enlameado e os carros ficam todos atolados e o exército correram com medo e o povo de Deus vitorioso, aleluia. Aleluia, acho que eles podiam até cantar: vitorioso és, na tempestade estás, aleluia. Oh, glória a Deus, se você está feliz, levante a mão e dê um glória a Deus bem alto. E se você é mulher, dê um glória a Deus 2 vezes. Venceu o exército inimigo, mas Jabim correu e se escondeu, foi se esconder. O exército estava derrotado, ele foi se esconder. Cometeu a bobagem de se esconder na casa de uma guerreira. Oh, meu Deus, que lugar péssimo para o inimigo se esconder, irmã. Ele saiu, foi para a casa de Jael. Por quê, irmã? Porque o marido dela era em cima do muro. Não sabia se era dos judeus, não sabia se era do exército inimigo. Ele era amigo dos dois. E como amigo dos dois, ele era neutro. Mas ela não. Ela era uma mulher autêntica. Ela sabia o que era certo e o que era errado, e ela optava pelo que era certo. Nesta noite, Deus tem uma palavra para você. Se você está enxergando um caminho torto do seu lado, tenha cuidado. Deus está dizendo: acerte e alinhe o seu caminho, porque eu tenho grande vitória para a sua vida. Eu tenho uma missão para você, e a missão é matar esse inimigo que quer destruir você, sua casa, sua família e a sua e a subneia e a sua geração. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Olha, eu não ia pregar nada disso. Eu não sei porque que eu estou pregando isso. Eu não ia pregar nada disso, você não tem noção. Eu ia falar sobre Ana. Oh, glória a Deus. Mas olha,
Quando aquele homem entra na casa daquela mulher chamada Jael, ele entra posudo, aí entra na casa da mulher, na tenda, né, que não era casa, era tenda, olha para ela e diz, ó, me dá água. Ela disse, água eu não te dou. Vou te dar outra coisa. Foi lá dentro. Olha que mulher esperta. Mulher, você tem uma expertise que você não é capaz. Você não é capaz de entender. Por que é que você é tão esperta assim? É dom de Deus, mulher. Aceita que tu é mulher. Tem um cérebro mais evoluído. Amém? Nós somos mais sensíveis, mais amorosas, nós somos acolhedoras, nós somos aquelas pessoas sentimentais, emocionais, somos tudo isso. Porque nós somos o complemento deles. Eles não vivem sem nós e nós não vivemos sem eles. Amém? Amém? Você está feliz? É simples assim. Eles são racionais, a gente é emocional. Se os dois fossem racional, não dava certo. Mas um ajuda o outro. E um ao outro ajudou. E ao companheiro disse, se esforce, tenha bom ânimo. Eu estou com você, você é mais que vencedor. Amém? Bom, ele entra na casa daquela mulher, pede água, ela disse, não. Eu vou te dar coisa melhor. Tu deve estar com muita fome, porque veio da guerra. Foi lá dentro, pegou um copo de coalhada, irmão. Leite. Forte. O cara estava na guerra com fome, cansado. Aí, fraco. Ela já tinha, quê? Estratégia. Ela já tinha estratégia na cabeça. Nessa noite, Deus está dizendo que você tem algumas estratégias para a vitória na sua vida. Não é para matar ninguém como ela, não. Mas Deus está dizendo que são estratégias para a vitória na sua vida. Para você sair de lugares que Deus não quer. Para você se livrar de distrações que estão atrapalhando o projeto de Deus com você. Nessa noite, Deus está lhe dizendo, fica atenta, porque eu falo na tua mente que tu és uma bênção, que eu tenho promessa, que eu vou te usar, que eu vou te levar a lugares altos. E nessa noite você olha e diz, não é comigo, é com você mesmo, amém? Diga, é comigo isso. É para todos os filhos de Deus a promessa de que se orarmos, Senhor, venha o teu reino, o reino vem. E quando o reino do céu vem, quando a gente ora, o reino vem com o rei. E o rei é Jesus. E quando Jesus chega, onde ele chega, a vitória é certa. As coisas mudam, nada fica do mesmo jeito, amém? Ela deu um copo de coalhada àquele homem, ele tomou, e deve ter sido grande, desmaiou de cansado. Aí ele disse para ela, olha, se chegar alguém aí perguntando por mim, você vai mentir. Você vai dizer que eu não estou aqui. Ela calou, não disse nem A nem B. Tá bom, foi lá, deu a comida a ele caiu no sono. Ela colocou uma coberta por cima dele. Aí disse, agora eu sei que o inimigo de Israel está na minha mão. Ela foi lá, pegou uma estaca, irmão, da tenda dela e só deu uma na cabeça dele. Uma estacada. E o inimigo morreu. Daqui a pouco, veio o general do exército. Aí ela sai na porta e diz, você está procurando ele? O seu inimigo, é? Está procurando seu inimigo? Venha ver onde ele está. Aqui na minha casa. Eu matei. Diga glória a Deus. Mulher, vamos trazer para os dias de hoje. Quantas vezes, e eu estou terminando, porque o culto terminou 8 horas, né, pastor? Quantas vezes o inimigo chega disfarçado de amigo na sua casa? Quantas vezes o inimigo chega disfarçado de amigo na sua casa?
Você entende isso? Ah, porque foi boazinha, é boazinha no meu passado. Ah, porque me ajudou nisso e naquilo outro. E muitas vezes você olha, Deus dá sinais, Deus mostra alguma coisa e você não ouve a Deus e ouve o inimigo. Mas nesta noite Deus está lhe dizendo: acabe com o inimigo que entra na sua casa e quer que você minta. Não seja uma mulher que esconde as coisas do marido, que esconde as coisas do pastor, que esconde as coisas dos irmãos, que esconde as coisas das pessoas. Seja uma mulher transparente, aleluia. Porque são as mulheres transparentes, verdadeiras, que serão canais de influência nessa terra e alcançarão a muitos. E Deus, através da sua vida, vai alcançar muita gente, vai encorajar muitos exércitos, vai encorajar os seus familiares, vai encorajar os seus amigos, vai encorajar a sua igreja. Diga glória a Deus. E Deus assim cumpriu a palavra que ele colocou na boca de Débora, dizendo: não será minha vitória, nem será tua. A glória dessa vitória será de uma mulher. E essa mulher se chama Jael. Nessa noite eu quero encerrar dizendo para você, no dia da mulher: mulher, conheça o lugar que Deus tem para você nessa terra. E nesse lugar você é a única influência dentro da sua casa. Por que você mora nessa casa? Por que você tem esse pai? Por que você tem essa mãe? Por que você está plantada nessa igreja e tem esse pastor? Por quê? Porque é dentro desses lugares que Deus quer lhe levantar como uma voz de influência, como uma voz verdadeira, para dizer: o grande eu sou ainda é e será para todos sempre, para trazer vitória àquele que crê. Saiba o seu lugar. Seu lugar não é o de Jael, nem seu lugar é o de Débora. Seu lugar é esse, aonde Deus lhe colocou e aonde Ele tem falado com você. Agora preste atenção. Quando Deus fala com você para você fazer algo para o reino dEle, é porque você tem influência, é porque você tem a habilidade, é porque você tem o chamado. E nessa noite Deus está lhe dizendo: não diga não para Ele, porque Ele tem vitória para dentro da sua casa. Mas você precisa se levantar como autoridade celestial, em nome de Jesus, como filha de Deus, filho de Deus nessa terra, dentro do seu lar, e dizer para o inimigo: aqui não, cai fora, em nome de Jesus, e a vitória é sua pelo sangue de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio no ventre de uma mulher, e no ventre de Maria Ele resgatou, através dela e de toda a sua história, com as mulheres dali para frente. As mulheres serviam a Ele, as mulheres ofertavam a Ele, as mulheres eram discípulas dele, que não podiam nem sequer ouvir a lei. Elas não podiam nem sequer recitar o que eles chamam do texto principal da Bíblia. Elas não podiam recitar, que ainda hoje eles recitam: ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o nosso Deus. Elas não podiam recitar, irmãs. Mas quando Jesus veio, através de Maria, pregou o evangelho, a primeira mulher que ele colocou a palavra na boca foi Maria Madalena. Ele disse para ela: vai e diga aos meus discípulos que eu ressuscitei, aleluia.
Nessa noite, Deus está dizendo para você que através de Jesus Cristo, Ele lhe chamou para levar as boas novas do Evangelho. E nessa noite, Deus te levanta para ser um poder de influência na sociedade, na vida dos jovens, ou por onde você andar, para dizer: Jesus Cristo veio a essa terra, Ele morreu, foi crucificado, mataram Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou, e uma mulher estava na beira do túmulo esperando Ele, e Ele entregou àquela mulher a maior mensagem pregada nessa terra, e disse para ela: vá dizer aos meus apóstolos, vá dizer para ele que subam, meu Deus, para nada que eu vou com eles lá. E assim, minhas irmãs, há uma promessa, há uma palavra, há um chamado e há um despertar de Deus para a vida de cada mulher. Neste Dia Internacional da Mulher, você se levante aonde você estiver e você glorifique a Deus por ser a mulher que você é. Por onde você andar, influencie o reino e traga o reino de Deus para a terra. E faça aquilo que o Senhor Jesus lhe mandar. Amém, igreja? Amém? Um beijo grande, eu amo vocês. Obrigada, pastor. Glória a Deus, glória a Deus. Aproveitando esse momento.